Olá, seja muito bem-vinda ao canal. Eu sou a Mari Santos, sou terapeuta holística e o meu propósito com esse canal é de trazer mais consciência para todos nós, né? Trazer mais clareza para que a nossa vida fique mais leve, mais harmoniosa, que a gente consiga realmente encontrar a paz, né, no nosso dia a dia, o equilíbrio, tanto mental, emocional e espiritual. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre karma, né? O que é o karma, né? Tem muitas pessoas que acham que o karma é viver algo ruim, né? Algumas pessoas, sim, têm alguns karmas muito pesados, né? E tem as consequências, né? Mas o karma em si, propriamente, ele não é que você é obrigado a viver algo ruim, né? O karma, ele é um comportamento repetitivo que nós temos e que nós precisamos romper com ele, né? Romper, quebrar aquele karma. E muitos de nós carregamos karmas familiares e carregamos os nossos próprios karmas pessoais, né? E eu quero trazer também um exemplo de um atendimento que eu fiz para a gente entender mais como que funciona esse karma familiar e também ligado com o karma pessoal. Então, o karma, ele é um comportamento nocivo, né? Por exemplo, um comportamento destrutivo que a gente tem, seja pensamento, né? Seja uma ação, né? Que traz algo ruim para nós e para outras pessoas, né? Então, há um tempo atrás, eu atendi uma moça que eu conheço ela já há bastante tempo e ela queria fazer um tratamento que ela estava se sentindo um pouco perdida, um pouco desorientada. Só que ela não queria fazer uma leitura de registro acástico e nem leitura de tarot terapêutico. Daí eu ofereci para ela terapia multidimensional e uma limpeza, né? Aí tá. E isso foi um domingo que a gente conversou. Na segunda-feira eu fui fazer um atendimento para ela. Só que no domingo à noite, aí depois eu fui deitar para dormir. Na verdade eu fui fazer meditação, eu fui meditar um pouco antes de dormir. E aí, durante a meditação, me surgiu uma mulher bem branquinha, mas, gente, branquinha, 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 sabe? Que nem leite, assim, mais branquinha que a minha blusa, assim. Branquinha, branquinha e com vermelho, um vestido vermelho, assim, bem bonito, sabe? E ela surgiu, assim, com as mãos na cintura, toda pojuda, assim, pra mim, durante a meditação. E aquela representação, aquele arquétipo, aquela mulher, era uma reencarnação, foi uma das reencarnações dessa minha cliente, né, que pediu esse atendimento. E aí ela me falou que ela vinha de uma família de mercenários, né, era tipo de famílias, que é um tipo de família que fazia muitas coisas erradas, né, aquela coisa de dar o tapa e esconde a mão, e automaticamente essa minha cliente ela veio para quebrar esse karma familiar, romper esse karma familiar. Só que ela carrega muito sentimento de culpa, né? Ela carrega esse sentimento de culpa da família. E aí, tudo que ela faz, ela conversando com as pessoas, tudo ela pede para as pessoas não contar para outra pessoa. Ai, não conta para ninguém, não fala para ninguém, ai, não sei o quê. Essa coisa de querer esconder sempre, né? Olha como tem a ligação de que aquilo que a família, a ancestralidade fazia, né? De coisas erradas e fazia de forma escondida, sempre, né? Sempre dando aquele jeitinho, aquela coisa. E ela carrega essa energia no campo dela. E tudo que eu tô falando aqui, gente, não é pra gente entrar numa vibração e num pensamento de julgamento, mas pra gente analisar e observar as coisas como elas vão se encaixando e refletindo na nossa vida, né? E aí ela carrega esse sentimento de culpa. Por exemplo, se ela tá fazendo uma dieta e ela tem que comer 3 colheres de arroz e ela come 4, ela se culpa o resto do ano, entende? Porque existe esse peso, essa cobrança em cima dela, né? De ela quebrar, de ela romper esse karma familiar, né? E a mãe dela, obviamente não, porque eu não falei antes, mas esse karma que a família veio quebrar faz parte da família da mãe dela, tá? A mãe dela, ela tem problema de visão, né? Hoje ela já não enxerga mais e ela foi perdendo a visão ao longo do tempo. E aí, o que a espiritualidade me trouxe também foi que a mãe dela, tá? Ela, para vocês entenderem que também um karma e uma doença muitas vezes vem para te livrar de alguma coisa, vem para te purificar de alguma situação.
Então a mãe dela, antes de reencarnar, ela decidiu que se até um certo ponto da vida dela, de uma certa idade, ela não tivesse rompido com aquele karma, ela iria ficar completamente cega, né? Ao longo da vida ela ia perdendo a visão. E foi exatamente isso que aconteceu. De forma consciente, ela não conseguiu, né, romper esse karma, e ao longo da vida ela foi perdendo a visão. Só que esse karma, ela escolheu esse karma para ela poder se purificar de todos os erros que ela fez no passado, né? De todos os erros que ela cometeu, que ela acha que foi a melhor forma. Porque se eu passo a perna nas pessoas, se eu engano as pessoas, né? E isso que foi algo que a família dela, a energia da família dela trouxe, né? E que com certeza a maioria das nossas famílias também tiveram esse tipo de coisa. Se eu passo a perna nas pessoas e eu não enxergo, não tem mais como eu fazer isso, né? Então ela escolheu um karma para ela passar, para ela se purificar dos erros do passado dela, né? Então não é que um karma venha como uma punição. Ele vem muitas vezes e a gente escolhe, né, para se purificar dos nossos erros do passado. E aí isso trouxe uma grande consciência para nós, né? A gente começou a encaixar as coisas e entender ali como é que a coisa funcionava, como é que foi o mecanismo da situação. E foi muito bacana depois quando a gente conversou sobre isso, porque ela não queria uma leitura de registro acástico e acabou acontecendo, né? Mas é que esse espírito, a essência, né, de uma reencarnação passada ali, uma informação que estava na caixa dela chegou até mim, para a gente conseguir conectar e entender o sentimento de culpa que ela carregava, que é esse sentimento, esse peso, né, dos erros da família da mãe dela, né? A mãe dela, o porquê? Porque a mãe dela fez tratamentos em inúmeros lugares, né? Foi para fora do país para fazer tratamento e não conseguiu reverter, e não conseguiu. Por quê? Porque é um karma, ela precisa passar por isso e foi algo que ela escolheu antes de reencarnar para ela se purificar dos erros do passado, né? Para ela zerar a questão dela e realmente poder, numa próxima reencarnação, viver uma vida melhor, de mais leveza, né? Uma vida mais centrada na ética, né? E aí, como é que funciona, né, as limpezas energéticas? Eu queria trazer também sobre isso, para a gente entender como é que a gente acessa essas consciências, como que a gente consegue perceber, né, o que é um karma, o que é uma crença, essas coisas. Toda e qualquer ferramenta energética, eu trabalho com os anjos da transmutação, eu trabalho com outras ferramentas também, né? Mas toda e qualquer ferramenta energética, ela serve para quê? Para expansão de consciência, né? Quando a gente está muito ligado ao nosso ego, às nossas sombras, o ego ele faz com que a gente não enxergue, né, em nós algum comportamento, algum pensamento, né, em nós. Então o ego ele sempre vai apontar para fora. A gente fala muito disso aqui, né? E as ferramentas energéticas, elas trazem justamente a limpeza e a transmutação daquela energia densa que está te impedindo de enxergar aquilo. O porquê que ela conseguiu aceitar de uma forma tão natural, de uma forma mais leve? Porque já tinha sido removido alguns véus através da limpeza energética, né? Quando eu conversei com ela. Então, a consciência, a gente expande a consciência, isso faz com que a gente se conecte mais com a nossa essência e a gente consiga observar de uma forma muito mais leve. Cara, então é por isso, então agora tudo faz sentido. Lembra que eu sempre falo, observar o propósito por trás das coisas? Tudo na nossa vida tem um propósito. Nada acontece na nossa vida de forma aleatória, né? E aí isso trouxe a consciência de, cara, então é por isso, ok? Então eu vou seguir a minha vida, né? Vou trabalhar, ela tá trabalhando esse sentimento de culpa nela. A gente já transmutou, já trabalhou bastante, mas como existe uma carga muito enraizada nisso, é um processo, a cura é um processo, né? E foi muito legal isso, então eu queria trazer para vocês essa experiência desse atendimento, trazer a informação do que é o karma, de que o karma nem sempre ele vem para a nossa vida, na maioria das vezes, na verdade. Ele não vem como uma forma de punição, mas de purificação, de limpeza, né? Para a gente, vamos dizer assim, empatar de novo, para voltar numa próxima reencarnação ou seguir daqui em diante de uma forma mais leve,
né, aquilo que está acontecendo hoje na sua vida, porque a gente sempre ouve as pessoas dizer, ai, fulano é meu karma, fulano é meu karma. Não é que as pessoas sejam teu karma, que você é obrigado, né? Aquilo ali que você está vivendo e que muitas vezes você não aceita, você escolheu viver. Só que quanto mais você cria resistência em aceitar aquilo, mais você vai sofrer mais dor e aí vai aumentar ainda mais o karma, tá bom? Então observe muito quais são as situações na sua vida hoje que está acontecendo e que você ainda não aceitou, que está numa insatisfação. Observa o que a vida está querendo te ensinar, o que vai limpar e purificar em você, para que você possa realmente ganhar mais pontos, vamos dizer assim, e viver uma vida mais leve, né? Porque a gente tem toda a eternidade aí pela frente. Tá bom, meus amores? Era isso que eu queria trazer e dividir com vocês nesse vídeo de hoje. Espero aí de alguma forma ter sido contribuição com vocês. Quero lembrar a vocês que eu tô com um combo especial, tá? Para quem quiser adquirir, que é um combo de leitura de registro acástico e de cura multidimensional, o valor promocional por tempo limitado, tá? O valor simbólico de R$ 59. E caso algum de vocês queiram adquirir ou queiram mais informações, o primeiro link da descrição é o link do meu WhatsApp. Você clica lá e vai direto pro meu WhatsApp, tá bom, meus amores? Beijo grande no coração de vocês, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!